Olá pessoal, eu me chamo Andressa, sou advogada e trabalho como assessora parlamentar aqui na Câmara de Vereadores. Esse ano tive a grata satisfação de ser convidada pela Escola do Legislativo para coordenar esse projeto que nos dá tanto orgulho, o Nosso Voto, Nossa Voz. Nesse último vídeo que encerra o projeto, vamos falar sobre um tema de extrema importância, que é a alienação eleitoral. Mas antes, eu aproveito esse momento para agradecer a todos que participaram dos 6 módulos do Nosso Voto, Nossa Voz. Os nossos parceiros, o TRRS, a OAB Seccional Caxias do Sul e o IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Ainda as instituições de ensino, que nos disponibilizaram profissionais excelentes e que com certeza enriqueceram os nossos módulos, trazendo informação de qualidade para todos. Agora eu não posso deixar de citar também a nossa equipe técnica da Câmara de Vereadores, que deixou nosso material muito assertivo e com formato acessível e moderno. Foram 6 meses, 6 módulos, mais de 30 vídeos e uma experiência valiosa. E esperamos que tenham gostado e que o propósito de levar conhecimento e informação sobre as eleições tenha sido alcançado. Agora nós vamos entrar no assunto propriamente dito. Você pode estar se perguntando, mas Andressa, por que você quis falar sobre alienação eleitoral? Então, lembra que eu falei que eu me senti muito feliz por ter sido convidada para coordenar esse projeto? Claro que isso se deu pela responsabilidade e experiência que todo desafio nos proporciona, mas o principal motivo foi porque eu acredito que precisamos melhorar como cidadãos politizados. E acredito ainda mais que isso se dará somente por meio do conhecimento. E um aspecto que devemos nos dedicar a compreender para evoluir enquanto sociedade é a tal da alienação eleitoral. Mas então, o que é alienação eleitoral? Para entendermos de forma mais didática, vamos separar o termo em 2 partes. Primeiro, falaremos do significado de alienação. E para isso, eu procurei alguns conceitos que eu acho que nos ajudarão no entendimento sobre o assunto. Alienação é um conceito que designa indivíduos que estão alheios a si próprios ou a outrem. Refere-se também à diminuição da capacidade dos indivíduos em pensarem e agirem por si próprios. Mas para mim, o conceito que mais se aproxima do nosso tema é o seguinte: a alienação eleitoral é definida como a falta de consciência por parte do ser humano de que ele possui um grau de responsabilidade na formação do mundo ao seu redor. Interessante, né? E o significado da palavra eleitoral, que nos é mais familiar, refere-se ao ato ou direito de eleger e tem relação direta com as eleições da qual participamos, tanto como eleitores ou candidatos, se assim quisermos. Para especialistas do ramo, a alienação eleitoral é o conjunto somatório da abstenção, que é o não comparecimento para votar, e pelos votos brancos e nulos. Mas agora, falando de forma mais simplificada, podemos dizer que o alienado ou alienada eleitoral é aquela pessoa que não participa efetivamente das eleições. Deixa a definição sobre quem governará e tomará as principais decisões do país, estado e município nas mãos dos demais. Veja bem, dentro do processo democrático e da forma como o nosso sistema eleitoral é criado, nós temos o direito de votar em branco e nulo e até de se abster de votar, mesmo tendo que após regularizar a situação junto ao cartório eleitoral. Mas isso não significa que seja a melhor saída para o Brasil e para os brasileiros. Por isso, a partir de agora, eu trago alguns dados divulgados em um artigo do chefe do Cartório Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, para que possamos aprofundar esse tema. Então, vamos lá.
Lembram que o índice de alienação eleitoral é medido por meio da soma dos votos brancos, nulos e abstenções, dividido pelo número total de eleitores aptos a votar. Essa informação é importante, pois agora falaremos concretamente dos números de algumas eleições brasileiras. Separei alguns dados, levando em consideração o período de 1989 a 2018, nossa última eleição para a presidência da República. Então, os primeiros dados são da eleição para presidente em 89, que marcou o menor percentual de alienação eleitoral do período, com 19,38% no primeiro turno e 17,60% no segundo turno. Outro dado digno de nota na eleição de 89 é o alto índice de comparecimento, com a menor abstenção da série, com 14,39% no primeiro turno e 11,93% no segundo turno. O baixo percentual pode ser explicado pelo fato de que a última eleição direta havia acontecido em 1960, com um intervalo de 29 anos, impactando gerações que foram impedidas de escolher o presidente da República. Já nas eleições de 94 e 98, tivemos os piores índices de alienação eleitoral, chegando a 33,22% em 94 e 36,17% em 98. Em 2018, também houve um alto índice de alienação eleitoral, 27,33% no primeiro turno e quase 29% no segundo turno. E olhando para as eleições estaduais, vemos que para governador não foi diferente. Em 2018, o índice de alienação eleitoral chegou ao patamar de 35,02% no primeiro turno. Vejam que esse cenário, mais de 1/3 dos eleitores abriu mão do direito de participar da escolha do governante regional. Se fizermos uma análise crítica dessa situação, temos a clareza de que o voto dos alienados eleitorais poderia ser decisivo na escolha de um ou outro candidato. Mas por que isso acontece? Um dos fatores que contribuem para essa cultura é a desinformação, pois não raramente vemos casos de pessoas propagando notícias falsas, como por exemplo, aquelas reiterando que com a maioria de votos nulos poderia anular a eleição. Também existe um incentivo para votar em branco, anular ou abster-se como forma de protesto. Sobre isso, é importante saber que a página do Instagram do Tribunal Superior Eleitoral tem um destaque com o título Fato ou Boato, e lá eles esclarecem todos esses mitos e distorções que aparecem nas redes sociais. Bom, pessoal, agora a gente fica por aqui e agradece a companhia de todos vocês que estiveram conosco nessa caminhada. E lembrem-se de fazer a sua parte como cidadãos, porque o nosso voto é a nossa voz.